Estamos ao vivo, muita boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui mais uma terça-feira às 19 horas, fazendo acontecer essa live semanal, essa aula semanal do Glicada Abaixo de 7, para que eu possa te ensinar estratégias, te dar informações para que você consiga reduzir a tua hemoglobina glicada para baixo de 7 de forma segura e saudável. Então, a gente está na nossa 15ª aula. Isso quer dizer que já passamos de 3 meses, estamos em 3 meses e meio com esse projeto, onde toda terça-feira às 19 horas a gente se encontra aqui para falar sobre um tema sobre o diabetes. Isso é importante porque hoje a gente batalha todo santo dia contra a desinformação. Então, é um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de fazer acontecer, de dar essa informação de qualidade e segura para todas as pessoas que queiram entender um pouco mais sobre. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante e significativo, que muitas vezes, muitas pessoas acabam não tendo tanta, como eu posso dizer, liberdade, né, para que faça da melhor maneira e de forma segura. Então, hoje a gente vai falar sobre festas, bebidas alcoólicas e diabetes, como evitar sustos na glicemia. Hoje eu quero poder te ensinar como que você pode aproveitar as suas festas, os seus eventos sociais de uma forma segura e saudável, né? A gente precisa entender isso. Então, festas e eventos sociais são momentos de celebração e descontração, mas para quem vive com diabetes, a presença de bebidas alcoólicas, né, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pode gerar dúvidas e preocupações. Então, afinal, fica a pergunta, né? Será que é possível aproveitar esses momentos sem colocar ali a resposta glicêmica, né, em risco, tanto para cima quanto para baixo? E a resposta é sim. Com informação e planejamento é perfeitamente possível equilibrar a diversão e o cuidado com a glicemia. E hoje justamente foi pensando nesse objetivo que essa aula foi elaborada para fornecer o conhecimento necessário para que você possa curtir teus eventos sociais, tuas festas com segurança e tranquilidade. Dito isso, eu vou compartilhar aqui o nosso mapa mental clássico da nossa aula. Lembrando que, ao final da aula, você vai ter acesso a esse mapa mental com todas essas informações. Eu envio lá no grupo de avisos. Então, se você não faz parte do grupo, é porque você não está cadastrado para estar dentro dessa aula. Então, é muito importante que você faça seu cadastro para que você consiga ir para o grupo e tenha acesso a todos os avisos e também ao material da aula. Então, vamos lá. Para que a gente comece esta aula, a gente precisa entender algo muito importante. E para quem está aqui há bastante tempo, estamos na 15ª aula semanal, né? 3 meses e meio de projeto. Eu gosto de explicar tudo muito bem direitinho, né? Para não restar dúvidas. Então, para que a gente entenda a segurança, o planejamento que precisa ser feito, pensando em bebidas alcoólicas, a gente precisa entender o papel do fígado no metabolismo da glicose. Esse é o primeiro ponto, tá? Para que a gente consiga entender. Segundo ponto, né? O fígado, ele funciona como um reservatório de glicose. Ele armazena a glicose em forma de glicogênio. Então, a partir desse momento que o fígado armazena glicose, e é por isso que em outras aulas eu já falei que a glicemia ela aumenta muitas das vezes por conta dessa glicose hepática, porque é liberado os hormônios contra-reguladores da insulina por conta dela, tá? Então, novamente, vamos lá. O fígado, ele funciona como um reservatório, ou seja, ele armazena essa glicose. Então, quando os níveis de açúcar no sangue eles caem,
o fígado libera essa glicose para estabilizar em uma pessoa que não tem diabetes, tá? Em uma pessoa que não tem diabetes, isso é importante. No entanto, o consumo de álcool, ele interfere todo esse processo. E ele faz o quê? Quando o álcool ele entra no organismo, o fígado identifica como uma toxina, tá? E prioriza essa metabolização. Então o álcool ele passa na frente de todo mundo na hora da metabolização, tá? Porque o corpo ele é muito inteligente, ele vai priorizar para que essa substância saia o mais rápido possível do nosso organismo. Isso significa que o fígado ele fica muito ocupado trabalhando com aquela toxina, metabolizando aquela toxina. Então, o que acontece? Processando esse álcool que foi ingerido. E ele não consegue liberar a glicose na corrente sanguínea de forma eficiente. Esse fenômeno pode levar a 2 cenários principais: hipoglicemia, baixa de açúcar no sangue. Todo mundo aqui já sabe, né? Eu espero que saiba. Então, hipoglicemia são valores abaixo de 70, tá? Baixa de açúcar no sangue. E hiperglicemia, alto açúcar no sangue, valores acima de 180, quando você faz a pontinha de dedo ou quando você está com o sensor. Isso quer dizer o quê? Quando entra em hipoglicemia. A hipoglicemia induzida pelo álcool é o risco mais comum e perigoso para as pessoas com diabetes tipo 1. Então, veja bem, por isso que quando você começa a ingerir muito álcool, você tem alguns sintomas, né, característicos de glicose baixa. E por isso que muitas vezes, quando você ultrapassa do ponto, as pessoas já vêm com um monte de chocolate, suco, refrigerante com açúcar, para fazer essa reposição de açúcar, já que nesse processo de metabolização no fígado, pode acontecer a hipoglicemia. Tá? Como o fígado está focado em metabolizar esse álcool que foi ingerido, né, a liberação de glicose hepática ela é totalmente prejudicada, o que pode causar uma queda acentuada nos níveis de glicose. Isso faz o quê? Essa queda pode ocorrer durante o consumo de álcool ou até 12 horas depois, dependendo da quantidade, do tipo do álcool, né? Isso é muito importante. Então, vai depender muito da resposta individual de cada pessoa. Um fator muito agravante é que os sintomas de hipoglicemia, né, como sonolência, confusão, fala arrastadas, são muito semelhantes aos de embriaguez, o que pode dificultar o diagnóstico e o tratamento adequado. Tá? Então, isso é muito preocupante. Imagina, você está num evento onde as pessoas não sabem que você tem diabetes, ou até sabem que você tem diabetes, mas não sabem muito bem o que fazer. E aí acha que você já está completamente alcoolizado e não faz o tratamento adequado. O risco de vida aqui é muito grande, porque quando você não trata essa hipoglicemia com carboidratos simples de rápida absorção, o risco de vida é muito grande. E acontece de uma forma muito rápida. Então, toda hipoglicemia, ela precisa ser tratada de uma maneira muito rápida, porque essa baixa de glicose no sangue normalmente acontece de uma forma muito rápida. Se não corrigida, né, isso pode ser um risco muito grande de vida, tá? Então, quando eu falo carboidratos simples de rápida absorção, eu vou dar alguns exemplos daqui para frente, mas dando spoiler, é açúcar, tá? Então, açúcar com água, refrigerante com açúcar, suco de laranja, né? Mel, carbogel, 4 balas moles, então isso são carboidratos simples de rápida absorção. Nunca trate uma hipoglicemia com chocolate, com alimentos que têm bastante gordura, porque vai demorar muito tempo para corrigir, tá? Então, sempre carboidratos simples de rápida absorção. Outro cenário que é possível acontecer quando ocorre essa metabolização do álcool, hiperglicemia. Então, valores acima de 180, tá? Embora o álcool em si não eleve a glicemia, muitas bebidas alcoólicas, elas são preparadas com ingredientes ricos em açúcar, né? Então, como suco, energéticos, refrigerantes, licores, né? A própria caipirinha vai muito açúcar. Então, imagina, você está combinando algo que é baixo e o açúcar que aumenta. Teu corpo
vai ficar um tanto quanto perdido, né? E o consumo dessas bebidas pode levar a um aumento rápido e significativo dos níveis de açúcar no sangue, principalmente dependendo da quantidade e do tipo. Então, lembra que eu falei que para corrigir uma hipoglicemia, a gente precisa de açúcar e principalmente líquidos, porque eles são absorvidos de uma maneira mais rápida. Então, quando você faz esse consumo dessa caipirinha, por exemplo, que eu dei o exemplo aqui, vai aumentar muito rápido, porque a caipirinha vai muito açúcar, né? E pode gerar essa hiperglicemia momentânea por conta deste processamento todo. E aí eu quero dizer o seguinte, né? Como que o álcool ele influencia a glicemia, né? A ciência toda por trás do efeito do álcool no organismo, tá? Então, para que a gente consiga entender como que o álcool realmente afeta a glicemia, como eu falei anteriormente, é importante entender esses dois resultados, tá? Ele pode gerar tanto hipo quanto hiper. E entender o papel principal do fígado no metabolismo da glicose. Isso aqui é uma revisão, tá? Para quem não estava aqui no início. Então, isso pode gerar dois cenários, tanto hipo quanto hiper. Vamos seguir para a aula. Quem tiver dúvida, gente, por favor, coloque no chat, tá? Coloque no chat. No final eu também abro para perguntas. Já coloca aqui, eu estou vendo alguns carinhas novos. Coloca aqui o tipo de diabetes que vocês têm, tá bom? Tipo 1, tipo 2, pré, LADA. Coloca aqui no chat para eu ir verificando qualquer dúvida também. Podem colocar aqui, tá bom? Fiquem à vontade. Boa noite para quem entrou agora. Então, algumas estratégias para que a gente consiga aproveitar festas, eventos, né, sem ter hipo e sem ter hiper, de uma maneira muito mais segura e eficiente, tá? Então, primeiro é preparação e comunicação. Tudo no diabetes a gente sempre precisa antecipar, preparar, planejar e executar. Então, novamente, tudo no diabetes a gente sempre precisa antecipar, preparar, organizar, planejar e executar. São todos os verbos, tá? Para que a gente consiga ter maior segurança e maior eficiência no tratamento, tá? Então é importante, antes de qualquer grande evento que você já sabe que vai acontecer, né? É importante que você entenda que vai ter um consumo já de álcool, conversar com o teu médico, com o teu endocrinologista, se você for próximo a ele, né? Conversa com ele, fala que vai ter um grande evento. Por quê? É importante discutir a tua insulinização durante esse evento, tá? Pensar o que você já vai ingerir de bebida alcoólica, né? Isso vai ser importante, ter esse planejamento. Porque alguns médicos podem orientar, né, o ajuste dessa dose de insulina, tanto da basal quanto da rápida, e outros medicamentos também. Para quê? Para que você tenha ali o melhor dia ali de evento de maneira segura e saudável. Então, quem tem essa proximidade com o médico, é importante ele agendar, ou então mandar um WhatsApp ali para a secretária, perguntar como que pode ser mais efetivo diante deste cenário, para que ele possa revisar essas doses durante esse dia de evento, até posteriormente, né, por conta de todo esse processo metabólico que o álcool causa no nosso organismo, por exemplo, tá? Em alguns casos, pode ser recomendado reduzir a dose da insulina basal por conta de hipoglicemias noturnas. Então, olha só, se você tiver esse contato, né, com o teu médico, é interessante conversar com ele para que ele possa te orientar da melhor forma também, tá? E é legal informar as pessoas que convivem contigo, os teus amigos, teus familiares, teu companheiro, companheira. É importante, porque é importante você certificar, né, que os teus amigos, eles estejam cientes do teu tratamento, né, e saibam reconhecer os sinais de hipoglicemia, que podem ser confundidos com embriaguez, e mais importante, que eles saibam como agir diante dessa situação. Isso é o mais importante, porque isso é questão de vida, isso é questão de segurança. Então, ensine as pessoas que está próxima a você sobre teu tratamento, o que é hipo, o que é hiper, forma de tratar, porque isso é questão de vida, tá? Explique o que fazer, né, em caso de emergência, onde encontrar o seu kit hipo, né, para hipoglicemia. É interessante também, algumas pessoas acabam
utilizando algumas pulseiras de identificação, né, dizendo que tem diabetes, isso pode ser uma opção também, tá? Para que você tenha maior segurança também, tá? Segundo passo, a gente precisa entender que a gente tem uma alimentação estratégica. Deixa eu ver aqui o chat. Estou mãe pâncreas, minha filha é DM1, ela tem 7 anos, estou em busca de mais informações. Ela já tem 3 anos de diagnóstico. Oi, Priscila, tudo bem? Seja muito bem-vinda, tá? Essa aqui a gente está na 15ª aula do nosso programa aqui. Todas as outras aulas você vai encontrar lá no canal do YouTube. Por enquanto, eu estou disponibilizando isso, tá? Para o YouTube. Mas para quem faz parte do grupo ali no WhatsApp, tem acesso a todas as aulas e a todos os materiais das aulas também. Então, lá tem bastante conteúdo. Normalmente, essas aulas duram de 40 minutos a 1 hora, tá? Então, é importante. Qualquer dúvida, estamos aqui. Eu atendo um paciente, também uma mãe pâncreas, que está com um filho na faculdade, vai começar as festas da faculdade, então ela está um pouco apreensiva em relação a isso, e a gente está abordando esse tema, justamente foi pensando nela, para que ela pudesse orientá-lo da melhor forma possível, porque vai chegar esse momento e é importante que ele esteja preparado para lidar da melhor maneira. Eu sou de João Pessoa, Priscila, pertinho aí de... Pertinho não, né? Mas é mais próximo. Mas hoje eu moro no interior de São Paulo. Mas eu sou de João Pessoa, sou nordestina também. Olha só, então, nesses eventos também a gente tem alimentação, a gente tem que ter uma alimentação muito bem, de uma forma muito bem elaborada, com bastante estratégica, né? Com bastante estratégia. Então, isso aqui é para quem tem diabetes e quem não tem, né? Então, nunca beba aí de estômago vazio, porque vai potencializar ainda mais todo esse processo metabólico. Isso é uma regra de ouro. Eu vou até deixar isso aqui, ó, em negrito. Isso é uma regra de ouro, tá? O consumo de álcool com o estômago vazio acelera a absorção deste álcool e aumenta drasticamente o risco de hipoglicemia. Então, novamente, deixa eu colocar isso aqui em negrito. Nunca beba de estômago vazio. Isso é importante. Faça uma refeição completa e balanceada antes de começar essa ingestão desse álcool, incluindo carboidratos, proteínas, gorduras, né, saudáveis. Isso ajuda a estabilizar e diminuir o pico, né? Ele retarda a absorção do álcool e também vai diminuir o pico ali. Então, você vai ficar de uma maneira muito mais segura com essa glicemia, tá? E os lanches, né, durante os eventos, né, se você conseguir levar consigo, ou então procurar a melhor opção de carboidratos, né, ali de ação lenta e proteína junto para ser consumido, vai retardar também este pico, vai estabilizar mais essa glicemia. Nunca comer de forma isolada esse carboidrato. A ordem que você se alimenta impacta diretamente na resposta glicêmica. Então, faça o teste aí na sua casa, comece se alimentando ali na hora do almoço pelo carboidrato, né, com arroz, depois proteína e a gordura, enfim, e a salada. Depois, outro dia, você começa com a salada, com a proteína e, por último, o carboidrato. Você vai ver que vai ter um pico diferente na tua resposta glicêmica. Então, a ordem dos alimentos interfere diretamente na resposta glicêmica, tá? Então, isso ajuda a manter a glicemia estável e evitar quedas inesperadas. Então, é importante ali consumir um bom carboidrato complexo de lenta absorção juntamente com uma boa proteína. Isso vai fazer com que a tua glicemia fique mais estável, né? E não tenha essas quedas drásticas de glicemia, tá? Então, nunca beba de estômago vazio. Isso é uma regra de ouro, tá? Escolhas inteligentes de bebidas alcoólicas. Eu até preparei uma tabelinha aqui. Eu vou dar um zoom para ficar melhor a visualização aqui. E aí eu vou arrastando para que a gente consiga visualizar da melhor forma. Então, aqui, ó, a gente tem tipo de bebida, né? Coloquei aqui vinho, cachaça, cerveja, destilados e misturados. Opções recomendadas e opções a evitar, ou então realizar um consumo moderado, tá? Então, aqui, ó, olha só, vinhos, né? Na parte de vinhos, a gente tem o vinho tinto seco, vinho branco,
espumante, tá? Nas cervejas, é importante, tem cervejas hoje com baixa quantidade de carboidrato, né? Isso veio para esse mercado e é muito positivo, pensando nesse cenário, tá? Destilados, vodka, gin, uísque, enfim, isso de forma consumida de forma pura, porque não vai ter o carboidrato misturado junto com a bebida alcoólica, né? E aqui tem os misturadores, né? Água com gás, água tônica zero, refrigerante zero, né? Suco de fruta a gente precisa tomar um pouco de cuidado, mas pensando nesse carboidrato também, né? Contabilizando esse carboidrato. E opções para evitar e moderar, né? Ou então realizar um consumo moderado. Vinhos doces, né? Então, e vinhos suaves contêm muita quantidade de açúcar. Então, além do álcool que você vai consumir, que já vai trazer uma resposta metabólica diferente, você também vai estar consumindo uma grande quantidade de bebida. Liliane, pode falar, pode abrir o microfone. Desculpa, é que eu estou mexendo aqui, queria só escrever e não estou acertando, aí foi sem querer. Sem problemas. Se quiser falar também, fica à vontade. Estou mexendo aqui para ver, eu só queria escrever no chat, somente. Era só para me apresentar. Eu me chamo Liliane. Eu não moro aqui bem pertinho de João Pessoa, fica a 50 quilômetros da minha cidade. Não tenho diabetes, mas eu sou irmã pâncreas e, ao mesmo tempo, mãe, porque eu cuido da minha irmã, que tem síndrome de Down e diabetes. Eu sou responsável por ela, me considero mãe. Entendi. Aí é um assunto assim que me interessa e porque eu não vivo na minha pele, mas tento viver o máximo como se eu tivesse também o diabetes para poder entender e para poder cuidar dela de forma bem certinha. Muito bom, Liliane. Prazer. Seja aqui. Prazer. Também eu sou de João Pessoa, né? Somos nordestinas aí. Muito bom estar aí com vocês. Espero que você possa aprender muito aqui. Como eu falei ali para a Priscila no canal do YouTube, tem muito conteúdo, tem 15 aulas já lá preparadas para vocês assistirem. Tem muito conteúdo com criança também no meu perfil, então seja muito bem-vinda, tá bom? Qualquer dúvida, aqui no chat ou levantar a mão. Tá bom, obrigada. Nada. Então, a gente tem também a evitar, né, cervejas comuns, que tem grande quantidade de carboidrato, né, cervejas escuras e artesanais, licores, bebidas com alto teor de açúcar adicionado, refrigerantes comuns, sucos adoçados, xaropes, energético com açúcar. Olha só, a gente já teve quando não é para tratar hipoglicemia, o refrigerante zero, ele é muito bom e muito positivo, tá? Porque ele não vai ter ali a quantidade de carboidrato, tá? Ele é muito bom para tratar a hipoglicemia, mas de outra forma, sempre consumo zero, que vai ser a melhor opção, tá bom? A gente vai falar agora sobre moderação e hidratação, que é muito importante também nesses dois aspectos, tá? Então, a gente sempre faz a recomendação, né, de beber com moderação. O consumo excessivo de álcool, ele é prejudicial, não tem nenhuma quantidade, alguma dose segura de álcool, tá, para qualquer pessoa. E isso se torna muito mais perigoso para quem tem diabetes, justamente pelo que eu havia já explicado ali em cima. Então, é importante que você siga as recomendações de um consumo moderado, tá? E o que diz a diretriz brasileira de diabetes, né? Até uma dose por dia aí para as mulheres e até 2 doses por dia para homens, tá? Se autorizado pelo médico, isso é importante também. Eu acho que é de extrema importância você comunicar ao seu médico o seu estilo de vida e fazer melhorias dele, né? Acredito que tudo com equilíbrio a gente consegue ter melhores resultados, tá? A gente precisa viver também, né? Mas eu acredito que tendo consciência, tendo moderação e equilíbrio é a chave para tudo, tá bom? E é importante também a gente sempre intercalar, né, com água para que a gente faça essa hidratação, né? Para cada bebida alcoólica, beba um copo de água. Isso ajuda a manter a hidratação e retarda a absorção do álcool. E pode reduzir, né? Você vai se sentir mais cheio e isso pode reduzir o consumo total de álcool. Então, isso pode ser muito importante. Isso vai, como eu falei, né? A proteína e a gordura, ela retarda a absorção do carboidrato. Então, quando você está se alimentando, é muito importante ter
tanto proteína quanto gordura boa, para diminuir o pico e retardar a absorção desse carboidrato. E aqui é a mesma coisa que acontece com a água em relação ao álcool. Então, quando você consegue intercalar um copo de bebida, né, alcoólica com um copo de água, você vai estar fazendo essa hidratação, vai diminuir, você vai retardar essa absorção de álcool, e você vai, teoricamente, reduzir também esse consumo de álcool, porque você vai estar mais cheio, né? Então, isso vai facilitar também. Tá. Agora a gente está indo para nossa parte 5, né, no nosso tópico aqui. Eu estou tendo uma dificuldade aqui, hein? Cadê? Achei. Vamos lá. Monitoramento contínuo da glicemia. Coloca aqui quem usa sensor e quem faz ponta de dedo no chat, só para eu entender. Sensores de glicose ou ponta de dedo, né? Furo o dedo para verificar o valor da glicemia. É importante sempre, regrinha, tá? Como eu falei, regra de ouro. É importante você verificar a tua glicemia antes de consumir qualquer bebida alcoólica. Durante e depois. Por quê? A gente vai conseguir entender para onde essa glicemia está indo. Isso para tudo. Com bebida alcoólica, com exercício físico, para alimentação, verificar o valor de glicemia antes, durante e depois é a chave para um bom monitoramento, porque aí a gente vai conseguir entender para onde essa glicemia está indo e a gente vai ter muito mais ações preventivas e a gente vai conseguir reduzir as chances de ter uma hipoglicemia ou uma hiper. Então, além de você monitorar antes do consumo e durante, é interessante também, se possível, a cada 1 ou 2 horas e antes de dormir e ao acordar, para a gente entender como que foi o impacto desse consumo na tua glicemia, para entender como que ela se comportou durante o período noturno, tá? E o álcool, ele pode afetar a glicemia por até 24 horas após o consumo. Novamente, dependendo da quantidade e do tipo do álcool ingerido. Então, isso aqui é muito importante, tá? Minha irmã usa sensor, mas também algumas vezes no dia eu confirmo com a ponta de dedo. Essa é a melhor realidade, Liliane, tá? Então, olha só, a Vivian também, ponta de dedo, sensor só às vezes. Quem utiliza sensor, é muito importante confirmar sempre com a ponta de dedo. O sensor não é 100%, então verificar, realizar essas pontas de dedo é super importante, tá? Porque o que acontece com o sensor? O sensor, ele não verifica a quantidade de glicose do sangue, né? Ele pega a quantidade de glicose do líquido intersticial, que contém glicose. Então, ele tem um atraso aí de 10 a 15 minutos. Por isso que dá uma margem de erro, normalmente, entre 8% a 10%, né? Até, no máximo, 20 pontos de diferença. Então, é importante para a tomada de decisão, quando nós estamos em extremidades, confirmar com a ponta de dedo é muito importante. Vários casos de vários pacientes com valor de sensor com hiperglicemia muito mais acima, iria tomar uma quantidade de dose de insulina para aquele valor, e aí fez a ponta de dedo, percebeu que estava menor, e graças a Deus aplicou um valor menor de insulina, porque se ele aplicasse com o valor que estava dando ali no sensor, ele poderia ter uma hipo. Então é importante sempre utilizar os dois, quem tem acesso. Quem não tem acesso, tem que realizar na ponta de dedo mesmo. E aqui a Vivian falou, né, sensor só às vezes. É muito importante, pelo menos uma vez ali no ano, conseguir juntar uma graninha para comprar um sensor, para entender como que tua glicemia está respondendo. Passar 14 dias com o sensor é muito educativo, porque você vai entender certos padrões que você não tinha com a ponta de dedo. A ponta de dedo, ela só mostra uma foto da tua glicemia naquele momento. O sensor, ele consegue te dar a tendência,
né, que é a seta, a curva daquela glicemia, além de fazer a monitorização, né, completa do teu dia no período noturno, a influência dos alimentos, do exercício físico, da bebida alcoólica, então fica muito mais seguro o tratamento, tá? Estamos caminhando para que cada dia mais a gente possa chegar próximo a todo mundo ter acesso desse sensor, porque ele é fundamental para o tratamento, tá? Então, novamente, e aí, olha, boa noite, tudo bem? O álcool, ele pode afetar a glicemia por até 24 horas após o consumo. Então, é muito importante que você esteja atento aos sinais de hipoglicemia, né? Se a glicemia já estiver baixa, né? É interessante evitar o consumo de álcool neste momento e tratar essa hipoglicemia de forma imediata, porque o álcool ele vai fazer com que a tua glicemia tenda à queda, e o risco de ter uma hipoglicemia grave e severa é muito grande, tá? Então, evite o consumo se a glicemia já estiver baixa e trate, se for hipoglicemia, trate da maneira correta, tá? Um carboidrato simples de rápida absorção. E é importante que eu falar sobre glucagon, mas a gente vai ter uma aula mais específica falando sobre glucagon, tá? Mas eu não queria deixar ele de fora. O glucagon é outro hormônio produzido pelo pâncreas, tá? Que faz com que haja um aumento de glicose no sangue. Então, lembre-se que o glucagon pode não ser eficaz para a hipoglicemia induzida pelo álcool, pois o fígado está comprometido na liberação da glicose. O que o glucagon faz? Quando ele é ativado, quando você aplica ele, né, muitas vezes para tratamento de hipoglicemia, ele vai liberar aquela glicose hepática, que está armazenada onde? No fígado. E aí o que acontece? Como o fígado ele está ocupado metabolizando álcool, isso não vai acontecer. Então a chance de você ter uma hipoglicemia é muito alta. Então tem que tomar cuidado, tá? E prestar atenção aos sinais. Isso é muito importante. Muito, muito. Escutar o teu corpo, entender o teu corpo. Isso é o mais importante. Esse autoconhecimento, ele é fundamental para a tomada de decisão. Kit de emergência, sempre à mão, sempre à disposição, tá? Essenciais: glicosímetro, fitas, lancetas e carboidrato. CHO, né? O CHO é o carboidrato de rápida absorção. É a abreviação de carboidrato, tá? Então, é importante você sempre montar o teu kit aí com as coisas essenciais para que você consiga entender para onde tua glicemia está indo e fazer a correção da melhor forma possível. Se possível, colocar a caneta de insulina aí rápida também é uma boa opção para que você possa corrigir uma hiperglicemia. Então, para todo lugar que você for, você deve levar o seu kit, tá? Tanto de hipo quanto de hiper, justamente porque tudo é imprevisível no diabetes, então você precisa estar pelo menos com o teu kit de emergência, né? Contendo todos os materiais essenciais, tá bom? E o que comer e beber para ter segurança e não estragar, né, o teu momento, o teu evento com as outras pessoas, contigo mesmo, tá? Então, bebidas. Eu coloquei aqui algumas opções que são consideradas mais seguras, tá? Então, eu sempre vou indicar os refrigerantes zero, né? Água com gás, água tônica, né? A tônica zero, são boas alternativas para misturar com alguns destilados, em vez de, por exemplo, energético com açúcar ou algo do tipo, ou então refrigerante com açúcar, ou licor com bastante açúcar, tá? Água sempre vai ser a melhor opção para hidratação e para intercalar com as bebidas alcoólicas. Café e chá sem açúcar podem ser boas opções, especialmente se houver necessidade de se manter alerta. Um café com açúcar ali ajuda bastante também. Vinhos secos, né? Contém menos açúcar residual, então uma taça geralmente tem pouca quantidade de carboidrato, mas é importante sempre verificar o rótulo. Cervejas low carbs, né? Então, a gente tem algumas hoje no mercado, então desenvolvidas para ter um teor reduzido de carboidrato e de caloria, isso é importante. E destilados puros, como eu falei anteriormente, né? Então, vodka, gin, uísque, né? Não contém os carboidratos com as outras coisas que você acaba misturando.
E o risco ele é muito maior quando você acaba misturando mesmo com licor, com xarope, com energético com açúcar, com refrigerante com açúcar, porque você vai estar, além de consumir o álcool, você vai estar consumindo também o açúcar daquela bebida, tá? Então, como eu falei, a caipirinha, por exemplo, tem bastante açúcar, então é preciso ter um pouco mais de equilíbrio, tá? Então, bebidas para evitar ou consumir com moderação. Tá, deixa eu adicionar o Danilo aqui. A gente tem coquetéis doces, né? Então, deixa eu adicionar também aqui. Então, a gente tem os coquetéis doces, né? Caipirinhas com açúcar, né? Margueritas, pina colada. Tem grandes quantidades de carboidrato, então combinar isso aí com álcool realmente fica mais difícil aí de conseguir ter um bom equilíbrio, uma boa resposta metabólica, tá? Pensando na glicemia. Licores geralmente são muito ricos em açúcar, tá? Vinhos suaves e em algumas sobremesas também com alto teor de açúcar, né? Cervejas comuns e artesanais podem ter um teor elevado de carboidratos, exigindo aí, tem algumas pessoas que, além de consumir o álcool, né, faz todo um planejamento. Poxa, o álcool tem o consumo de álcool isolado já vai ter uma tendência de queda na minha glicemia, mas dependendo da quantidade que eu for consumir, eu vou ter que aplicar insulina para a quantidade de carboidrato da cerveja, por exemplo. Então, são várias nuances assim que você precisa se planejar de fato para que você não tenha ali que passar sufoco com hiperglicemia ou com hipoglicemia. Uma grande dificuldade também que os pacientes eles encontram é que, além do consumo de álcool, vem junto o consumo de outras comidas que têm bastante quantidade de carboidrato. E para fazer o cálculo desse carboidrato, para aplicar a insulina, né, pensando em todos esses fatores, realmente dificulta bastante. Então, por isso que eu falei lá em cima, no início da aula, o planejamento, ele é essencial para que a gente consiga ir para eventos, ir para festas, não deixar de se divertir, mas com segurança e eficiência. Tá? Então, isso é muito importante. Energéticos que contêm açúcar, né, evitar misturar com álcool, pois a combinação pode mascarar os sintomas de hipoglicemia e elevar a glicemia de forma rápida, já que você vai estar consumindo um líquido que contém uma quantidade de açúcar bem significativa para elevar a tua glicemia de uma forma muito rápida. Alguns alimentos, né, que você pode fazer esse consumo, né, antes da festa, antes do evento, ou então até mesmo na festa, tá? Escolher carboidratos ali complexos para que, juntamente com uma boa proteína e uma boa quantidade de fibra, você consiga retardar a absorção desse carboidrato. Lembra que eu falei que a ordem dos alimentos ela vai impactar diretamente na tua resposta glicêmica. Então, sempre começar com a fibra, sempre começar com a salada, porque isso vai retardar a absorção do carboidrato. Então, fibra, proteína e carboidrato, tá? Que vai retardar. Então, fibra, proteína, gordura, carboidrato, vai retardar essa absorção. Então, prefira carboidratos complexos, tá? Proteínas magras, como frango, peixe, ovos, leguminosas, contribuem para a saciedade e ajudam a modelar, né, a retardar essa resposta glicêmica. Gorduras saudáveis, né, lembrando que com moderação, porque a gordura ela vai ter um impacto depois de 4, 5 horas na glicemia, então pode levar caso você consuma de uma forma exagerado, então tem que tomar um cuidado também 4, 5 horas depois, tá? Durante a festa, é importante você focar em alguns petiscos, né? Ricos em proteína, tá? Ricos em proteínas, espetinhos de carne, frango, né? Queijo com moderação, porque tem muita gordura, né? Tudo em porções ali extremamente calculadas, né? E com equilíbrio. Vegetais vai ser muito importante você consumir, porque
essas fibras vão retardar a absorção, como eu falei anteriormente. E, se possível, evitar a fritura, que tem uma grande quantidade de... Além da fritura, né, ter uma grande quantidade de gordura, juntamente com a fritura, normalmente tem o carboidrato, né? Então, isso vira uma combinação muito propícia a uma hiperglicemia de madrugada, tá? Salgadinhos, doces, pães, né, que podem causar picos rápidos na glicemia. O que você pode fazer? Pode calcular muito bem a quantidade de carboidrato, de gordura, isso, previamente, entender qual vai ser seu consumo, aplicar de uma forma correta essa insulina e aproveitar da melhor forma. Aqui, a gente precisa entender que a educação, a informação, é possível você conseguir ter um tratamento seguro e justo. Então, com a contagem de carboidrato, você vai ter muito mais flexibilidade, autonomia e segurança, tá bom? Então, é importante o que eu trago aqui de conclusão para a gente. Viver com diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, não significa abrir mão da tua vida social, tá? Então, com conhecimento adequado e um planejamento cuidadoso, é possível desfrutar de festas, bebidas, de forma segura e responsável. Eu não estou aqui influenciando ninguém a fazer o consumo de álcool, mas eu sei que isso acontece e eu preciso ensinar a melhor forma possível de se fazer isso, para que você tenha a segurança necessária, para que você consiga aproveitar da melhor forma. Por exemplo, eu não consumo álcool. Hoje eu não consumo nenhum tipo de álcool. Então, hoje não, faz mais de alguns anos aí que eu não consumo nenhum tipo de álcool, porque eu identifico que álcool não é seguro para o meu organismo e tá tudo bem, isso é uma opção minha. Mas eu sei que as pessoas utilizam, ingerem, e eu preciso dar essa informação para que elas possam aproveitar e fazer essa ingestão da melhor forma possível, tá? Lembre-se que a moderação é a chave, que o monitoramento constante da tua glicemia é o teu maior aliado para qualquer situação, tá? Quando a gente tem dados, e eu digo isso, dados de valores de glicemia, a gente consegue entender padrões, a gente consegue entender o comportamento dessa glicemia diante de algumas situações. Então, fica muito mais fácil da gente conseguir ter atitudes de forma muito mais preventiva e segura, entendendo esses dados, tá? Então, quem tem a oportunidade de verificar a glicemia mais de 6 vezes por dia, que é o recomendado, faça mais vezes ponta de dedo. Quem utiliza sensor já mostra a glicemia de uma maneira muito sensacional, a gente nem tem como discutir isso, tá? Então, a chave para qualquer coisa dentro do teu tratamento é o monitoramento. Apenas com o valor de glicemia, a gente consegue ter ações muito mais preventivas, planejadas, organizadas, para que a gente consiga executar da melhor maneira, tá bom? Algo importante, aviso importante que eu tenho aqui para dar para vocês. Quem não é cadastrado na aula, é importante fazer o cadastro. Eu vou deixar aqui o link. Para quem não estava aqui quando eu falei, esse material é enviado no grupo de avisos no WhatsApp. Então, por isso que é importante você realizar o teu cadastro. Por quê? Você vai ser redirecionado para o grupo, onde você vai ter acesso a todo o conteúdo, né? Então, você vai ter acesso a esse mapa mental, para que você possa estudar depois e reassistir a aula. É lá onde eu coloco a notificação do replay dessa aula, sobre o tema da aula, tudo de informação acontece nesse grupo. Então, é importante que você faça esse cadastro, tá bom? Agora, se você quer ter a tão sonhada glicada abaixo de 7, que é o valor de hemoglobina glicada que todo mundo que tem diabetes precisa ter, né, para ter mais segurança ao longo do tempo e evitar as complicações, eu realmente sugiro que você faça o mapeamento estratégico da glicada. O mapeamento estratégico da glicada, você pode se inscrever e conseguir isso de forma gratuita comigo. Eu abro toda semana alguns horários disponíveis na minha agenda para realizar o mapeamento estratégico da glicada de algumas pessoas. Lá a gente vai identificar o que já está dando certo no teu tratamento e o que precisa melhorar.
Então, lá você sai com um panorama do que está dando certo, o que está dando errado, e eu te entrego um plano de ação para que você consiga executar e consiga chegar na glicada abaixo de 7. Isso de forma gratuita. Você vai ter ali um momento comigo, normalmente é de 1 hora, ali comigo, para que a gente faça esse mapeamento. Como que você pode ter a chance de fazer isso? Se cadastrando no site, que também está aqui o link para que você possa se cadastrar. Aí eu vou analisar as suas respostas, eu e minha equipe, e a gente vai entrar em contato contigo para agendar este horário, tá bom? Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Percebi que temos carinhas novas aqui, tá? Então, isso é muito legal, isso é muito importante. Estamos na 15ª aula. Toda terça-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro marcado aqui, sagrado. Então, eu gostaria de agradecer a presença de cada um. Olha só, Priscila, estou precisando desse mapeamento da minha filha que está com 9 anos, né, Priscila, que você tinha... Não, 7 anos, né? Ela tem 3 anos de diagnóstico. Eu vou colocar esse mapa mental lá no grupo do WhatsApp. E a glicada está em 9. Realmente precisa baixar para baixo de 7, chegar ao próximo de 7, depois conseguir reduzir para baixo de 7 para evitar as complicações, tá? Então, responde, que vai ser o maior prazer eu poder ter essa oportunidade, tá bom? Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, espero revê-los na próxima terça-feira, às 19 horas. Um beijo, boa semana e boas glicemias. Façam um cadastro da aula e façam também o mapeamento, tá bom? A inscrição do mapeamento. Um beijo, boa semana. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no Instagram, e depois comenta lá no Instagram também, me manda um direct falando o seguinte: Johanna, essa aula foi muito legal, tirei minhas dúvidas. Isso é importante para que a gente consiga continuar nesse projeto tão bonito de informação de qualidade, tá bom? Um beijo, boas glicemias e até a próxima terça-feira. Beijão.